Boa tarde, galera. Professor Nilbert Almeida falando. Videozinho aí para a turma CNPq, Colégio Militar. Vamos falar sobre radiciação, um dos tópicos que nós trabalhamos na última aula, mas assim, vou colocar aí para a galera aí nesse vídeo. Racionalizações especiais. Bom, lembrando que racionalizar é tornar o denominador um número racional. Isso a gente faz multiplicando pelo fator racionalizante, tanto o numerador quanto o denominador. Nesse caso aqui, nós vamos pegar casos especiais, como esse primeiro caso aqui. Por exemplo, 7 sobre raiz cúbica de 2 mais 1. Bom, para você conseguir racionalizar esses tipos de denominadores, é bom que você domine, né, os produtos notáveis e a fatoração. Bom, quem é A mais B, quem é A ao cubo mais B ao cubo? E por que eu estou precisando disso aqui? Por que a gente sempre vai procurar estruturas desse tipo assim quando tiver raiz? Porque se o A for uma raiz cúbica, como está elevado ao cubo, vai sair da raiz. Então eu quero essa estrutura. Então é A mais B, que multiplica quem? A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado, correto? Essa seria a estrutura para poder chegar em A ao cubo mais B ao cubo. Então quem vai ser o fator racionalizante? A gente batiza aqui de A e aqui de B. Então quem ficaria aqui aparecendo? Então vai ser raiz cúbica de 2 ao quadrado menos a raiz cúbica de 2 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Lembrando que a gente faz embaixo, faz em cima. Vou botar mais aqui à esquerda para poder dar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Vou deixar o 2 aqui logo. Menos a raiz cúbica de 2 mais 1. Né? Então, fazendo essa continha aqui, vai ficar o seguinte. 7 vezes a raiz cúbica 2 ao quadrado, 4, menos a raiz cúbica de 2, mais 1, sobre... Lembrando que isso aqui, vezes isso aqui, vai dar o quê? O cubo do primeiro, menos, no caso aqui, mais o cubo do segundo. Né? Então, fazendo a continha, vai dar 7 vezes a raiz cúbica de 4 menos a raiz cúbica de 2 mais 1. Tudo isso sobre 2 mais 1, 3. Tá aí. Então, nosso primeiro caso de racionalização especial. Bom, existem muitos casos especiais, eu vou tratar alguns aqui nesse vídeo. Esse é o primeiro caso. Um outro caso, o segundo caso, seria se nós colocássemos, por exemplo, um número, uma fração irredutível, sobre uma soma de 3 radicais no denominador. Então, como racionalizar quando tem 3 radicais, por exemplo, raízes quadradas? Então, você vai batizar isso aqui de A e isso aqui de B. E aí, o fator racionalizante de cara vai ficar A menos B. Por quê? O objetivo é formar esse produto notável, A mais B vezes A menos B, que vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Né? Isso seria interessante. Então, vai ficar a raiz de 5 mais a raiz de 3 menos a raiz de 2. O de cima, para não ter que mexer muito, eu vou chamar de asterisco, vou deixar separado lá. Vou mexer só no de baixo. Então, aqui embaixo vai ficar no denominador. No denominador vai ficar o seguinte. Isso aqui é o A, isso aqui é o B. Então, quadrado do primeiro. Então, raiz de 5 mais raiz de 3 ao quadrado. Menos o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai dar 5 mais 2 vezes raiz de 15 mais 3 menos 2. 5 mais 3, 8. 8 menos 2, 6. 6 mais 2 raiz de 15. Lembrando que isso aqui está no denominador. Então,
Nós temos que racionalizar isso daí, multiplicar em cima e embaixo. Então, eu vou multiplicar aqui pelo fator racionalizante. O fator racionalizante vai ser 6 menos 2 raiz de 15. Daí ficamos com 6 mais 2 raiz de 15 vezes 6 menos 2 raiz de 15. Isso vai dar 36 menos 4 vezes 6 ao quadrado, 2 raiz de 15 ao quadrado, 4 vezes 15. Vai dar 36 menos 60, isso aqui vai dar menos 24. Finalmente, nós vamos ficar com 11 lá em cima. Raiz de 5 mais a raiz de 3 menos a raiz de 2, vezes o asterisco, que é vezes o que está faltando, 6 menos 2 raiz de 15, e no denominador vai ficar menos 24. Pronto, está racionalizado. Não vou simplificar, que não foi pedida a simplificação, mas está racionalizado. Esse é um segundo modelo, quando tem várias raízes no denominador, tá? Um outro assunto muito importante de radiciação, além dessas racionalizações especiais, é o famoso radical duplo. Então, nós temos aqui, estamos diante de um radical duplo e temos que saber a fórmula de transformação. Lembrando que foi demonstrado em sala de aula, lembrar que se você tem a raiz de A mais ou menos a raiz de B, mais ou menos porque pode ser primeiro mais ou depois menos, tanto faz. Você consegue transformar isso numa soma de radicais simples, A mais C sobre 2, mais ou menos a raiz de A menos C sobre 2, se C for um número inteiro e ele for a raiz de A2 menos B. C pertencente, vou botar as naturais, né? Já que é raiz quadrada, C pertencente às naturais. Essa fórmula foi demonstrada em sala de aula. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Então, a primeira solução usando a fórmula. Primeira solução, usando a fórmula. Então, quem é o C? Já que aqui é raiz de 3 mais raiz de 8. O A vale 3 e o B é o que está dentro da raiz, que é o 8. Então, C é raiz de A2, que é 3 ao quadrado. Lembrando que o A vale 3, menos o B, que vale 8. Raiz de 9 menos 8 dá 1, raiz de 1 dá 1. Isso significa que C pertence às naturais, dá para transformar. Com isso, ou daí, então a raiz de 3 mais a raiz de 8 vai ser a raiz de A, quanto que vale o A? 3, mais o C, que é 1, sobre 2. Como aqui é mais, bota mais, ó. Mais, raiz de A menos C sobre 2. Isso vai dar raiz de 4 sobre 2, raiz de 2, mais 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. Ou seja, esse radical estranho consegue ser transformado numa soma de radicais simples, tá bom? A segunda solução, aí vai o boi para a galera. Se isso daqui é possível ser retirado do radical, significa que o que está aqui dentro é um quadrado perfeito. Então, você pode tentar pensar num quadrado perfeito, tira o raiz de 8 da raiz, que dá 2 raiz de 2. Ou seja, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, assim, dá para você tentar chegar no quadrado perfeito. Bom, como tem uma raiz, vou imaginar que a raiz seja o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Raiz de 2 ao quadrado é 2, para chegar a 3 falta 1. De fato, olha lá. Então, isso daqui é raiz da raiz de 2 mais 1 ao quadrado. Muito mais bizu. Então, você já consegue rapidamente saber que isso daqui dá raiz de 2 mais 1, utilizando a ideia do quadrado perfeito, tá? Pensando que se dá para sair é porque o que está aqui dentro é um quadrado perfeito, tá? É um QP.
Beleza, galera? Vamos pegar um caso mais complexo agora. Radical duplo com raiz cúbica. Para resolver esse tipo, ou você tenta adivinhar qual o cubo perfeito que vai dar aqui dentro, usando o raciocínio da questão anterior, ou você batiza isso de A mais B raiz de 2. E aí não tem jeito, vai no braço, né? Vou fazer essa solução que, como raízes cúbicas são mais difíceis de você imaginar o resultado, então nós vamos ter que desenvolver isso aí. Então batizei e elevo tudo ao cubo. Beleza, galera? Então um radical duplo com raiz cúbica, tá? Então você eleva tudo ao cubo, vai dar 45 mais 29 raiz de 2. E do outro lado, o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Já vou fazer direto, hein? Mais o cubo do segundo, que é 2 raiz de 2, B ao cubo. Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos organizar isso aqui. 45 mais 29 raiz de 2. Vamos organizar. Bom, aqui está dando 6AB ao quadrado com A ao cubo. Então, A ao cubo mais 6AB ao quadrado. Aqui está dando 3A ao quadrado B raiz de 2 mais 2B ao cubo raiz de 2. E agora nós vamos colocar tudo separadinho, bonitinho. Então, esse aqui já está A ao cubo mais 6AB ao quadrado mais 3A ao quadrado B mais 2B ao cubo, tudo isso vezes a raiz de 2. Isso significa que 45 vale isso e 29 vale exatamente isso aqui. E nós vamos resolver um sistema, tá? Resolvendo o sistema, A ao cubo mais 6AB ao quadrado igual a 45. Bom, como isso aqui é um quadrado, fica mais fácil resolver. Então, 6AB ao quadrado igual a 45 menos A ao cubo. B ao quadrado igual a 45 menos A ao cubo sobre 6A. Aqui não tem jeito, você vai ter que tentar ir pela tentativa e erro. Como é o menos, então fica mais tranquilo, já que aqui é B ao quadrado. Então, vamos começar com A valendo 0. Não dá, né? A valendo 1 dá 44 sobre 6. Também não dá. Já que eu quero tirar da raiz, o B tem que ser um inteiro lá em cima, né? O B tem que ser um inteiro. Então, tem que ser raiz quadrada perfeita aqui. Raiz quadrada exata, quadrado perfeito. Para A valendo 2, 2 ao cubo 8, 45 menos 8, 37. Não vai dar para dividir por 12. A valendo 3, 27. 45 menos 27. Dá 18. 6 vezes 3, 18. Beleza, então B ao quadrado igual a 18 dividido por 18. B ao quadrado igual a 1. Então, B vale 1 ou B vale menos 1. Bom, voltando, a gente vai achar agora o valor de A. Daí, quem vai ser o valor de A? O valor de A vai ser o seguinte. A ao cubo. Melhor pegar outra expressão. 3A ao quadrado. Outra parte da expressão aqui, ó. 3A ao quadrado B mais 2B ao cubo igual a 29. Bom, como B vale 1, então 3A ao quadrado 1, vamos supor que vale a 1, mais 2 igual a 29. Então 3A ao quadrado igual a 27. A igual a 27 dividido por 3 dá 9. A igual a 3 ou A igual a menos 3. Bom, aí tem que ver qual que encaixa aqui, né? Vou pegar a solução positiva. O A valendo 1, B valendo 1. O A valendo 3, B valendo 1. A valendo 3, 27. B valendo 1. 27 mais 18, 45. Então, o A valendo 3 é verdadeiro. E o B valendo 1. Então, aquela expressão toda lá em cima vai dar o seguinte, vai dar A mais, o A vale 3, mais B, que vale 1, raiz de 2.
Então é 3 mais raiz de 2. Então aquela raiz cúbica toda lá vai dar como resultado 3 mais 1 raiz de 2, usando aqui o nosso sistema, né? Eu peguei a solução positiva do sistema. Beleza, galera? Essa é uma maneira. A outra é pensar no cubo perfeito, tá? Bom, nosso vídeo já está chegando ao fim, que já tem 15 minutos. Vamos evoluir um pouquinho. Como é que eu resolvo agora problemas envolvendo radicais? Existem 3 casos. Não sei se vai dar para falar os 3 aqui. Eu vou falar no primeiro. Esse tipo aqui, para saber quanto vale isso, não tem jeito. Isso aqui é uma expressão numérica, né? Com radicais. Então, você vai igualar isso aqui a K. Não tem jeito. Vai elevar isso aí ao cubo, porque é a raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 5 mais 2 raiz de 13, mais a raiz cúbica de 5 menos 2 raiz de 13. Aí não tem jeito, aí abraço. Eleva tudo ao cubo dos dois lados. Provavelmente isso daqui vai reduzir numa equação. Então, levando tudo ao cubo, é o cubo do primeiro. Eu vou fazer diferente, tá, pessoal? Mais o cubo do último. Mais 3 vezes, eu estou fazendo dos extremos para o meio, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Como é tudo raiz cúbica, então vou botar tudo dentro da raiz. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Tudo isso igual a K ao cubo. Né? Aqui vai simplificar, por isso que eu deixei junto. 5 mais 5, 10. Aqui eu vou colocar o 3 raiz cúbica de 5 mais 2 raiz de 13, que multiplica 5 menos 2 raiz de 13, em evidência. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar raiz cúbica de 5 mais 2 raiz de 13, já que isso aqui aparece 2 vezes, ó, aparece 2 vezes. Então, como aparece 2 vezes, quando eu botar em evidência, né? Então, aqui dentro da raiz vai aparecer uma vez, mais essa partezinha aqui, esse agora aparece 2 vezes por causa do expoente. Então, mais a raiz cúbica de 5 menos 2 raiz de 13. Isso igual a K ao cubo. Beleza, galera? Então, eu tenho 10 mais 3 que multiplica raiz cúbica. Bom, o quadrado do primeiro é 25, menos 4 vezes 13, né? 13, raiz de 3 vezes raiz dá 13, 4 vezes 13. Vezes, observe um detalhe muito bonito nessa questão, que isso tudo que está aparecendo aqui embaixo é exatamente o que eu igualei lá em cima, olha lá, exatamente o que eu igualei lá em cima e chamei de K. Então, isso tudo aqui é K. Então, vezes K igual a K ao cubo. Então, vai dar 10 mais 3 vezes a raiz cúbica de 25 menos 12, menos 52. Vezes K igual a K ao cubo. Então, eu tenho que K ao cubo. Bom, isso aqui é menos 27, né? Menos 27, raiz cúbica de 27 dá menos 3, então menos 9K, melhor, igual a menos 9K, isso aqui vai dar menos 9. Isso aqui vai dar menos 3, vezes 3 menos 9, menos 9K mais 10. Passando para o outro lado, fica K ao cubo mais 9K menos 10 igual a 0, né? Bom, então, nós estamos diante de uma equação do terceiro grau, em que o único caminho para resolver isso é escrever isso aqui de uma forma mais simples. Ou saber polinômio, né? Saber que uma das raízes, se tiver raiz inteira, é divisor do termo independente. Observe que 1 é raiz. Tá vendo? Se botar 1 aqui no lugar de K,
Dá 10 menos 10, 0. Então, 1 é raiz. Eu posso dividir por 10, né? Então, eu vou fazer por fatoração porque a turma é colégio naval, tá, galera? Senão faria por Briot-Ruffini. Então, K ao cubo, né? 1 é raiz. Então, a gente vai fazer assim. Eu vou somar mais K e subtrair K. Mais 10K. (9K) mais K menos 10 igual a 0. Somei e subtraí K para poder botar o 10 em evidência depois. Então vai ficar K ao cubo menos K mais 10K menos 10 igual a 0. O que eu fiz foi só somar e subtrair K na questão, tá? Beleza? Então vai ficar K ao quadrado menos 1 mais 10 em evidência, K menos 1. Pronto, agora vai sair direto. Então é K que multiplica K mais 1 vezes K menos 1, mais 10 que multiplica K menos 1 igual a 0. Bota o K menos 1 em evidência, vai dar K ao quadrado mais K mais 10, isso igual a 0. Então, K igual a 1 é a resposta, é uma das soluções, né? Aquilo ali dá 1. E o outro seria K ao quadrado mais K mais 10 igual a 0. Observe que o delta aqui, B ao quadrado, menos 4A vezes C. O delta deu menor que 0. Então, não existem raízes reais, logo, resposta K igual a 1. Bom, galera, eu vou ficar por aqui. Teria mais 2 casos, depois eu falo com vocês, que é o caso quando tem termos semelhantes dentro das raízes. E um outro caso, que é quando tem um raciocínio recursivo, vou deixar para vocês fazerem em casa, que é essa questão aqui, já que eu inclusive no IME essa questão, né, que tem um raciocínio dentro do outro e vai gerando radicais, mas também recai numa equação parecida com aquela que eu acabei de fazer, tá bom? Professor Nilberto Almeida, Colégio Escola Naval, UF, graduação, especialização em mestrado em matemática, teologia FAECAD e 5º ano de engenharia de produção UF. Espero ter ajudado, tá? 19 anos de preparação em concursos militares. Espero ter ajudado a galera da turma Colégio Naval, EPICAR e Colégio Militar. Um abraço.